História 1: A maldição do poço antigo. Em uma vila remota, esquecida pelo tempo, havia um poço que carregava uma terrível maldição. Ele ficava nos arredores da aldeia, em uma clareira cercada por árvores retorcidas e sempre envolta por uma névoa espessa. O poço era muito antigo, tão velho que ninguém se lembrava de quem o havia construído. As histórias que cercavam o lugar eram assustadoras, pois diziam que qualquer um que ousasse olhar dentro dele não voltaria a ser o mesmo. As crianças eram advertidas pelos pais a nunca se aproximarem, e os mais velhos evitavam falar sobre o assunto. O poço era um símbolo de morte e desgraça, como se algo terrível estivesse preso ali, esperando o momento certo para ser libertado. Carlos, um jovem recém-chegado à vila, sempre foi cético em relação às superstições. Ele era curioso, fascinado por mistérios e lendas antigas. Logo que ouviu as histórias sobre o poço, sua curiosidade foi despertada. Os moradores o alertaram para ficar longe, mas ele não conseguia resistir à tentação de descobrir a verdade por si mesmo. Não passa de uma lenda criada para assustar, dizia ele para si mesmo, ignorando os olhares preocupados dos aldeões. Uma tarde, Carlos decidiu que iria até o poço sozinho. Ele esperou o sol começar a se pôr, quando a névoa começava a se espalhar pela vila, acreditando que o clima sombrio daria um toque de aventura à sua exploração. Com uma lanterna em mãos, seguiu pela trilha que levava ao poço, os passos ecoando no silêncio da floresta. A caminhada foi tranquila, mas conforme se aproximava da clareira onde o poço estava, o ar começou a ficar mais pesado e a temperatura caiu de repente, como se o lugar tivesse vida própria. Carlos ignorou o desconforto e continuou. Ao chegar à clareira, o poço estava ali, cercado por pedras antigas cobertas de musgo. Parecia inofensivo à primeira vista, mas havia algo de profundamente perturbador no silêncio que o cercava. As árvores ao redor não se mexiam, e o vento parecia ter parado. Era como se o tempo tivesse congelado naquele ponto. Carlos se aproximou devagar, sentindo um frio estranho subir pela espinha, mas ainda convencido de que tudo não passava de uma superstição boba. Ele se inclinou sobre a borda do poço, iluminando o interior com sua lanterna. O feixe de luz não parecia penetrar muito fundo, como se a escuridão fosse sólida, resistindo à iluminação. Por alguns segundos, ele não viu nada além da escuridão, mas então algo começou a se mover lá embaixo. A princípio, eram apenas ondulações na água, como se o fundo estivesse agitado por uma brisa inexistente. Carlos prendeu a respiração. Em seguida, ele viu a silhueta de algo emergindo lentamente, subindo do fundo do poço. O que apareceu foi uma figura humana, mas distorcida, com feições impossíveis de serem distinguidas, como se o rosto tivesse sido esticado e retorcido. Os olhos, no entanto, eram a parte mais aterrorizante, vazios, sem vida, mas ao mesmo tempo transbordando um ódio profundo, uma raiva antiga. Carlos deu um passo para trás, o coração acelerado. Tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, mas o que viu a seguir o deixou completamente paralisado. A figura esticou um braço fino e deformado, como se quisesse agarrá-lo. Ele ouviu, vindo do fundo do poço, uma risada baixa, que foi crescendo, preenchendo a clareira. O som era inumano, distorcido, ecoando por todos os lados. Antes que pudesse reagir, sentiu algo frio e pegajoso agarrando seus tornozelos. Olhou para baixo e viu tentáculos negros, emergindo do chão ao redor do poço, se enrolando em suas pernas. Eles o puxavam lentamente em direção ao poço, e, quanto mais lutava, mais fortes os tentáculos se tornavam. Carlos gritou, mas não havia ninguém para ouvi-lo. O desespero tomou conta quando percebeu que estava sendo arrastado para dentro do poço. A última coisa que viu antes de ser puxado para dentro da escuridão foi o rosto distorcido da figura, agora muito próxima, com um sorriso maligno estampado em sua face. Na manhã seguinte, os moradores da vila perceberam que Carlos não havia retornado. Sabendo onde ele provavelmente estava, alguns homens mais corajosos se dirigiram até a clareira. Lá, encontraram o poço, tão sombrio quanto sempre, mas Carlos havia desaparecido. Tudo o que restava era sua lanterna caída no chão e marcas estranhas de algo que parecia ter sido arrastado para dentro do poço. A partir daquele dia, a vila ficou ainda mais reservada em relação ao poço. As histórias se intensificaram, e as advertências se tornaram mais rígidas. Dizem que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir a risada distorcida vinda da clareira, e se alguém se atrever a olhar para dentro do poço, verá algo lá embaixo, algo que espera pacientemente pela próxima alma curiosa o suficiente para se aproximar.
História 2: A Floresta dos Perdidos. No coração de uma vasta e sombria floresta, havia uma trilha que, segundo as lendas, levava diretamente ao desaparecimento. As pessoas da vila próxima conheciam como a Floresta dos Perdidos, e histórias sobre aqueles que entraram e nunca mais voltaram eram contadas por gerações. Acreditava-se que a floresta possuía uma espécie de consciência, uma entidade que se alimentava de almas humanas. Não era apenas uma floresta comum, era um lugar que desafiava a realidade e manipulava o tempo, fazendo com que aqueles que se aventurassem por seus caminhos perdessem toda a noção de onde estavam. Mariana, uma exploradora destemida, nunca acreditou nessas histórias. Para ela, tudo não passava de superstições alimentadas pelo medo do desconhecido. Decidida a provar que nada de sobrenatural existia naquela floresta, ela partiu sozinha, armada apenas com uma bússola e um mapa da região. Os moradores da vila a observaram partir com olhares de reprovação, sussurrando entre si que ela estava cometendo um grande erro. A caminhada pela floresta começou tranquila. Mariana seguia a trilha bem marcada, o som das folhas secas sob seus pés e o canto dos pássaros lhe faziam companhia. Mas, conforme avançava, algo começou a mudar. As árvores ao redor dela pareciam mais altas e densas, bloqueando a luz do sol que antes iluminava o caminho. A temperatura caiu, e um vento frio soprava por entre os galhos, trazendo consigo um silêncio inquietante. De repente, a trilha à sua frente começou a desaparecer. Onde antes havia um caminho claro, agora só restavam raízes e arbustos, como se a floresta tivesse engolido a trilha, apagando qualquer vestígio dela. Mariana olhou para o mapa, confusa, e tentou usar a bússola, mas o ponteiro girava descontroladamente, como se estivesse preso em um campo magnético invisível. Ela continuou andando, tentando encontrar algum ponto de referência, mas tudo ao seu redor parecia mudar. As árvores, que antes eram espaçadas, agora se fechavam ao seu redor como uma parede viva. O som de seus próprios passos era o único que podia ouvir, mas a sensação de que estava sendo observada crescia a cada momento. Foi então que os sussurros começaram. Fracos no início, quase indistintos, mas conforme ela caminhava, tornavam-se mais claros. Eram vozes suaves, chamando seu nome. Mariana parou, olhando ao redor, tentando entender de onde vinham. Mariana! As vozes diziam, vindas de todas as direções. Seu coração acelerou, e ela tentou manter a calma, convencida de que era apenas sua mente pregando peças. Mas as vozes não paravam. Elas se misturavam ao vento, como se estivessem sendo carregadas por ele, e, de repente, ela percebeu que não estava mais sozinha. À distância, entre as árvores, viu sombras se movendo. Formas humanas, mas distorcidas, como se fossem reflexos de pessoas presas em um pesadelo. Elas a observavam de longe, silenciosas, mas sempre presentes. Mariana tentou chamar por ajuda, mas sua voz parecia desaparecer no ar, como se a própria floresta abafasse qualquer som que ela fizesse. Desesperada, ela começou a correr. Não importava para onde fosse, as sombras a seguiam, sempre à margem de sua visão. O ar ao seu redor ficou pesado, e a sensação de estar sendo engolida pela floresta aumentava. As árvores pareciam se mover, as raízes se esticando para agarrar seus pés. Mariana tropeçou, caindo no chão coberto de folhas e raízes. O impacto foi forte, mas o medo que a dominava era ainda mais intenso. Ela rapidamente tentou se levantar, mas suas pernas pareciam presas pelas raízes que se enroscavam ao seu redor, como se a própria floresta estivesse viva, tentando segurá-la. A sensação de que algo estava muito errado era esmagadora. As sombras que antes apenas a observavam agora estavam se aproximando lentamente, e os sussurros em torno dela se intensificaram. Mariana lutou para se libertar das raízes, mas a cada tentativa, sentia o chão ao seu redor se mover, como se a floresta estivesse ganhando vida, puxando-a para suas profundezas. O frio ao seu redor ficou mais forte, e os sussurros agora não eram mais apenas vozes chamando seu nome. Elas contavam segredos sombrios, coisas que ela jamais poderia compreender. Era como se a floresta estivesse sussurrando as histórias daqueles que haviam se perdido ali antes dela, aqueles cujas almas ainda vagavam presas ao lugar. Finalmente, com um esforço desesperado, ela conseguiu se soltar das raízes e começou a correr, sem direção, apenas tentando escapar. Mas, não importa para onde ia, a floresta parecia interminável, como se ela estivesse presa em um labirinto de árvores e sombras. A cada passo, o terreno se tornava mais difícil de atravessar. A vegetação densa crescia ao redor, bloqueando sua visão e deixando-a ainda mais desorientada. Mariana perdeu a noção do tempo.
Não sabia mais quanto tempo estava correndo ou em que direção estava indo. O sol, que antes brilhava alto no céu, agora estava completamente oculto pelas copas das árvores. O céu escureceu rapidamente, como se a noite tivesse chegado sem aviso. A única luz que restava era um brilho fraco que emanava de entre as árvores, algo que atraía como uma chama. Exausta, sem outra opção, ela decidiu seguir o brilho. O que encontrou foi uma clareira, mas não uma comum. No centro, havia um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo e com símbolos estranhos entalhados em sua superfície. No meio do círculo, havia uma espécie de altar de pedra, e sobre ele, um livro velho, suas páginas amareladas pelo tempo. O brilho que ela havia visto vinha do livro, que parecia pulsar levemente, como se estivesse vivo. Mariana se aproximou, sentindo uma mistura de fascinação e terror. Havia algo de profundamente errado naquele lugar, mas sua curiosidade a levou até o livro. Quando estendeu a mão para tocá-lo, sentiu um arrepio correr por todo o seu corpo. Ao abrir o livro, as páginas começaram a virar sozinhas, como se uma força invisível o estivesse manipulando. Em uma das páginas, palavras em uma língua desconhecida brilhavam, e os sussurros ao seu redor se tornaram mais altos, mais urgentes. De repente, as sombras que a seguiam começaram a emergir da escuridão, formando figuras humanoides. Seus corpos eram esqueléticos, seus rostos completamente desprovidos de qualquer traço humano, apenas buracos escuros onde deveriam estar seus olhos. Eles se aproximaram de Mariana, cercando-a, e ela percebeu que aqueles eram os perdidos, as almas que a floresta havia capturado ao longo dos séculos. Eles estavam condenados a vagar por aquele lugar, sem esperança de escape, e agora queriam que ela se juntasse a eles. O desespero tomou conta de Mariana. Ela tentou fechar o livro, mas uma força invisível a impedia. As sombras se aproximavam cada vez mais, e seus sussurros se transformaram em gritos silenciosos. Quando uma das figuras estendeu a mão para ela, um frio terrível tomou conta de seu corpo. Era como se a própria floresta estivesse sugando sua vida, drenando sua energia. Mariana caiu de joelhos, sentindo suas forças desaparecerem. Ela olhou para o céu, que agora estava completamente escuro, e a única coisa que viu antes de perder a consciência foi o círculo de sombras ao seu redor, esperando para reclamar sua alma. Na manhã seguinte, a floresta estava tranquila, como sempre. Os aldeões que viviam nas proximidades sabiam que Mariana não voltaria. Eles a haviam alertado, mas como tantos outros antes dela, ela ignorou os avisos e entrou na Floresta dos Perdidos. E, como todos os outros, ela havia desaparecido, tornando-se apenas mais uma alma a vagar pelas profundezas sombrias da floresta, perdida para sempre. História 3, O Espelho da Eternidade. Em uma antiga loja de antiguidades no centro da cidade, havia um espelho que ninguém ousava comprar. Ele estava lá há tanto tempo que já fazia parte da decoração da loja, sua presença quase esquecida pelos frequentadores. O espelho tinha uma moldura de ouro adornada com figuras misteriosas e intricadas, que pareciam contar uma história perdida no tempo. Mas o mais perturbador não era a moldura, era o próprio reflexo do espelho. A superfície de vidro parecia mais clara e profunda do que qualquer outro espelho, quase como se convidasse quem olhasse para ele a se perder nas profundezas de seu reflexo. Beatriz, uma mulher apaixonada por artefatos antigos, estava em busca de algo único para sua coleção. Quando entrou na loja, seus olhos foram imediatamente atraídos pelo espelho. Ela sentiu uma estranha conexão com o objeto, algo inexplicável. O dono da loja, um homem idoso e de aparência cansada, notou seu interesse, com uma voz grave, a alertou. Esse espelho não é como os outros. Ele guarda segredos, e aqueles que o possuem acabam descobrindo coisas que prefeririam não saber. Beatriz, no entanto, não acreditava em superstições. Ela viu no espelho apenas uma bela peça de arte e decidiu comprá-lo, ignorando o aviso do homem. O espelho foi levado para sua casa e colocado no quarto principal, onde ela pudesse admirá-lo todos os dias. Na primeira noite, enquanto se preparava para dormir, Beatriz olhou para o espelho com mais atenção. Algo na superfície do vidro parecia se mover, como se o reflexo estivesse levemente distorcido. Ela piscou, tentando clarear a visão, mas tudo parecia normal novamente. Nos dias seguintes, no entanto, as coisas começaram a mudar.
Cada vez que ela passava pelo espelho, sentia uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. E então, começaram os sonhos. Em seus sonhos, Beatriz via a si mesma presa dentro do espelho, batendo desesperadamente na superfície, tentando sair, enquanto uma versão dela, mas diferente, com um olhar sombrio e vazio, a observava do lado de fora. Ela acordava todas as noites com o coração acelerado, o corpo coberto de suor frio. Os sonhos eram tão reais que ela podia sentir o frio do vidro contra suas mãos, o pânico crescendo dentro de si enquanto tentava escapar. Durante o dia, ela evitava olhar diretamente para o espelho, mas a sensação de ser observada nunca a deixava. Certa noite, enquanto estava deitada, ouviu um som suave, como o farfalhar de roupas. Quando abriu os olhos, o que viu a fez congelar de medo. A versão dela que ela via nos sonhos estava de pé, do lado de fora do espelho, observando-a com um sorriso sinistro. Beatriz tentou gritar, mas sua voz não saiu, como se algo estivesse a impedindo de fazer qualquer som. A figura, agora totalmente fora do espelho, aproximou-se lentamente da cama, enquanto o verdadeiro reflexo de Beatriz ainda estava preso no vidro, batendo com desespero. As luzes do quarto começaram a piscar, e a figura sombria estendeu a mão para Beatriz. Quando os dedos gelados tocaram seu braço, uma sensação de vazio tomou conta dela, como se sua própria alma estivesse sendo sugada para dentro do espelho. No último momento, Beatriz conseguiu quebrar o contato, saltando da cama e correndo em direção à porta. Quando se virou para olhar o espelho novamente, a figura sombria havia desaparecido, mas o reflexo no espelho ainda a observava, com olhos cheios de terror. Nos dias que se seguiram, Beatriz tentou se livrar do espelho, mas sempre que o removia de casa, ele reaparecia no quarto, como se fosse parte dela. O terror a consumia, e os sonhos, cada vez mais intensos, se tornaram sua realidade. Ela sabia que, em breve, o espelho a levaria para sempre, e não haveria escapatória. História 4. A chave amaldiçoada. Em uma pequena vila no interior da Inglaterra, Júlio, um jovem colecionador de antiguidades, encontrou um objeto curioso durante uma feira local, uma chave antiga, forjada em ferro escuro e decorada com símbolos que ele não conseguia decifrar. O vendedor, um homem idoso com um olhar cansado, advertiu de que a chave não era um simples artefato. Ela abre algo que deveria permanecer fechado, disse o homem, quase em um sussurro. Júlio, no entanto, riu da advertência, fascinado pelo mistério, comprou a chave. Ao chegar em casa, ele colocou a chave sobre uma mesa, admirando sua beleza rústica e o ar enigmático que ela transmitia. Nos dias que se seguiram, a curiosidade de Júlio aumentava. Ele começou a pesquisar sobre a origem de chaves semelhantes, tentando encontrar informações sobre os símbolos gravados, mas sem sucesso. A chave parecia única, algo que não pertencia àquele lugar ou tempo. Uma noite, enquanto investigava seu porão, Júlio encontrou algo que jamais esperava: uma porta. Não era uma porta qualquer, mas uma antiga, feita de madeira escura e marcada pelo tempo, com uma fechadura que parecia corresponder perfeitamente ao formato da chave. Ele não conseguia lembrar de já ter visto aquela porta antes, e, de repente, a advertência do vendedor voltou à sua mente. Mas o desejo de explorar o desconhecido falou mais alto. Com a chave em mãos, Júlio se aproximou da porta. O ar no porão estava mais frio do que o resto da casa, e uma sensação de inquietação o envolveu, como se algo estivesse observando seus movimentos. Ele inseriu a chave na fechadura, que girou com facilidade. A porta, rangendo, abriu-se lentamente, revelando um corredor escuro que se estendia à sua frente, o cheiro de umidade e mofo invadindo suas narinas. O corredor parecia infinito, as paredes cobertas por símbolos semelhantes aos da chave. À medida que caminhava, Júlio começou a ouvir um som baixo, como o eco de correntes sendo arrastadas. Seu coração batia forte no peito, mas sua curiosidade o empurrava para frente. O som ficou mais alto, e ele começou a perceber que o corredor não era tão vazio quanto parecia. Havia sombras se movendo nas extremidades de sua visão, figuras deformadas e contorcidas que pareciam observá-lo. Finalmente, o corredor o levou a uma sala circular, iluminada por uma luz fraca e difusa, que não parecia ter uma origem definida. No centro da sala, havia um altar de pedra, e sobre ele, um livro.
O ar na sala era pesado, opressor, e Júlio sentiu uma presença sombria ao seu redor, como se algo estivesse esperando por ele. O som das correntes agora era ensurdecedor, como se algo enorme e invisível estivesse se aproximando. Ele se aproximou do altar, sentindo uma mistura de fascínio e terror. O livro estava aberto, suas páginas cobertas de símbolos que ele não entendia. Antes que pudesse reagir, uma força invisível o empurrou para trás, fazendo-o cair no chão. Júlio tentou se levantar, mas era como se a sala estivesse viva, o prendendo. As sombras nas paredes começaram a se mover, se aproximando dele, enquanto uma risada baixa e distorcida ecoava pela sala. Desesperado, Júlio correu de volta pelo corredor, mas a porta que ele havia aberto estava trancada. O ar ficou mais gelado, e ele sentiu algo frio tocando sua nuca. Virando-se lentamente, viu uma figura gigantesca e encapuzada se aproximando, suas mãos segurando correntes que pareciam estar presas a alguma coisa invisível. A figura o encarava com olhos vazios, e as correntes começaram a se arrastar em sua direção, como se quisessem prendê-lo ali para sempre. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando as correntes finalmente o alcançaram, envolveu-se em um pavor indescritível, e tudo o que sentiu foi o frio das correntes apertando seus pulsos e tornozelos, arrastando-o para a escuridão. A última coisa que viu foi a porta se fechando atrás de si, trancando-o para sempre naquele lugar amaldiçoado. No dia seguinte, quando amigos foram procurar por Júlio, ele havia desaparecido, e a chave estava de volta na mesa. A porta no porão não foi mais encontrada, como se nunca tivesse existido. O mistério em torno da chave permaneceu, e agora ela esperava por sua próxima vítima, pronta para abrir novamente aquilo que deveria ter permanecido fechado. História 5: O trem sem destino. No coração de uma estação de trem abandonada, uma lenda local se espalhava sobre um trem que aparecia à meia-noite, sempre vazio e sem destino conhecido. Aqueles que ousavam entrar nunca mais eram vistos, e o trem, ao contrário do esperado, não os levava para lugar nenhum, mas sim para um reino onde o tempo não existia. O nome da estação era esquecível, mas as histórias sobre o trem eram memoráveis, transmitidas de geração em geração, sempre com o mesmo aviso: nunca entre no trem da meia-noite. Ricardo, um cético curioso, ouvirá essas histórias durante uma visita a uma pequena cidade próxima. Como era de sua natureza, ele decidiu desmascarar o mito. Para ele, tudo não passava de uma superstição local, alimentada por contos e medos irracionais. Armado com sua câmera, uma lanterna e um caderno de anotações, decidiu passar a noite na estação, esperando a chegada do trem. A estação estava deserta, coberta de musgo e sujeira, com bancos enferrujados e um silêncio profundo que só era interrompido pelo vento que passava pelas janelas quebradas. Ricardo se acomodou em um dos bancos e esperou, ansioso e confiante de que a noite passaria sem nada acontecer. Porém, à medida que a meia-noite se aproximava, algo mudou. O vento parou de soprar e o ar ficou pesado, como se a própria estação estivesse esperando por algo. De repente, um som distante cortou o silêncio, um apito suave, quase inaudível, que fez os pelos na nuca de Ricardo se arrepiarem. Ele levantou-se rapidamente, focando sua visão no horizonte dos trilhos. Um trem antigo, com uma locomotiva de design clássico, surgiu lentamente da escuridão, suas janelas apagadas e os vagões aparentemente vazios. O metal rangia à medida que o trem se aproximava da plataforma, e então parou suavemente, como se estivesse aguardando passageiros. Sem hesitar, Ricardo subiu a bordo, convencido de que aquilo não passava de um velho trem abandonado que alguém tinha ativado como parte de uma farsa. Ao entrar, porém, notou algo estranho. O interior do trem era surpreendentemente bem conservado, com bancos de veludo vermelho e cortinas pesadas, mas havia um silêncio perturbador no ar. As luzes fracas mal iluminavam os corredores, e, embora estivesse completamente vazio, Ricardo sentia como se estivesse sendo observado. Ele caminhou pelos vagões, explorando cada canto. Havia um leve cheiro de mofo, mas nada que explicasse o desconforto crescente em seu peito. Conforme avançava, notou que as janelas, em vez de mostrarem o exterior da estação, refletiam apenas escuridão total, um vazio que não se movia, como se o trem estivesse parado no meio do nada. Subitamente, o trem começou a se mover. Sem aviso, os trilhos rangeram, e Ricardo perdeu o equilíbrio por um momento.
Olhou pelas janelas, esperando ver a estação desaparecer à distância, mas tudo que viu foi o mesmo vazio opressor. Ele correu para a porta do vagão e tentou abri-la, mas estava trancada, como se o trem tivesse decidido que ele não poderia mais sair. Foi então que começou a ouvir algo, um leve murmúrio, seguido pelo som de passos que pareciam ecoar pelos vagões. Ele olhou ao redor, mas continuava sozinho. O som, no entanto, não parava. Parecia vir de todos os lados, e Ricardo sentiu uma pontada de pavor em seu peito. Ele tentou acalmar-se, dizendo a si mesmo que era apenas o barulho das rodas nos trilhos, mas os murmúrios ficaram mais altos, agora claramente articulados, embora ele não conseguisse entender o que diziam. No fim de um dos vagões, Ricardo viu algo que o fez parar. Sentado em um dos bancos, havia um homem de terno preto, com um chapéu de aba larga que escondia seu rosto. O homem estava imóvel, de costas para ele. Ricardo o chamou, perguntando se sabia o que estava acontecendo, mas não obteve resposta. Aproximando-se com cautela, tentou tocar o homem no ombro, mas no momento em que o fez, a figura simplesmente desmoronou, transformando-se em poeira, deixando apenas o terno vazio caído no banco. O pânico tomou conta de Ricardo. Ele correu pelos vagões, tentando encontrar uma saída, mas as portas estavam seladas e as janelas impenetráveis pela escuridão do lado de fora. O trem continuava sua jornada sem destino aparente, e os murmúrios agora eram acompanhados por sussurros que chamavam seu nome. Ele olhou por uma das janelas e, por um breve momento, viu seu próprio reflexo, mas não era ele. A figura no reflexo o observava com olhos vazios e um sorriso sinistro. Ricardo tentou quebrar a janela, mas cada golpe que desferia apenas ecoava como o som de vidro se quebrando, sem nunca realmente quebrar. Era como se o trem estivesse brincando com ele, estendendo o tempo e tornando sua agonia mais longa. O vagão começou a encolher em sua mente, cada vez mais claustrofóbico, e os sussurros agora eram ininterruptos, repetindo seu nome como um mantra macabro. Horas se passaram, ou talvez minutos, pois o tempo havia perdido todo o significado dentro daquele trem amaldiçoado. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o trem parou novamente. As portas se abriram com um rangido, e Ricardo, exausto e tremendo, saiu do trem, tropeçando para fora. Ao levantar-se, percebeu que não estava mais na estação, mas sim em um lugar que não reconhecia. O céu acima era de um tom cinza opaco, sem estrelas ou lua, e a terra sob seus pés era feita de areia branca, sem marcas de vida. O vento estava parado, e o silêncio era tão profundo quanto no trem. Ricardo olhou para trás, esperando ver a estação ou os trilhos, mas não havia nada além do vazio que o cercava. Ele caminhou por horas, mas o cenário não mudava. Não havia um ponto de referência, nenhum sinal de vida, apenas o desespero que crescia em seu peito. Finalmente, ele compreendeu. O trem não o havia levado a uma nova estação ou a qualquer lugar familiar. Ele havia sido transportado para um lugar além da realidade, onde o tempo e o espaço não existiam. Ele estava preso ali, para sempre, condenado a vagar sem destino, assim como tantos outros que haviam entrado no trem antes dele. E enquanto andava por aquele deserto sem fim, Ricardo ainda podia ouvir o apito do trem, ecoando na distância, como um lembrete cruel de que ele nunca mais voltaria para casa. História 6, A Casa das Sombras. No final de uma rua deserta, em uma cidade que parecia ter sido esquecida pelo tempo, havia uma casa antiga e imponente, que estava em ruínas. Suas janelas estavam quebradas e cobertas de poeira, as portas fechadas com tábuas de madeira, como se tentassem impedir que algo saísse de dentro. A casa era evitada por todos que viviam ali, pois dizia-se que ela era habitada por sombras que não pertenciam a este mundo, entidades que se moviam entre as paredes e devoravam a luz. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido naquela casa, mas uma coisa era certa: todos os que haviam tentado entrar nunca mais saíram. As crianças da cidade contavam histórias de como, à noite, era possível ver sombras humanas dançando atrás das janelas, como se fossem pessoas perdidas, mas que não eram mais vivas. Alguns juravam ouvir risos distantes e sussurros que chamavam por eles, mas ninguém ousava chegar perto o suficiente para confirmar. Manuela era uma jovem fotógrafa que não acreditava em histórias de assombrações. Ela tinha uma paixão por explorar lugares abandonados e registrar suas imagens, e ao ouvir falar sobre a Casa das Sombras, viu ali uma oportunidade perfeita para expandir seu portfólio.
Ignorando os avisos dos moradores locais, ela decidiu que passaria uma noite na casa, capturando o que quer que encontrasse lá dentro. Ao cair da noite, Manuela se aproximou da casa, seus passos ecoando pela rua vazia. O vento assobiava entre as árvores secas e o som de suas botas no asfalto era o único ruído que quebrava o silêncio opressor. A porta da frente estava trancada com tábuas, mas ela encontrou uma entrada lateral, uma janela parcialmente quebrada que lhe permitiu passar. Ao entrar, Manuela sentiu o ar se tornar denso e gelado. A casa estava completamente escura, exceto por uma luz fraca que parecia emanar do andar superior, como se alguém houvesse acendido uma vela. Ela se perguntou se algum outro explorador estaria por ali, mas decidiu que precisava investigar. Subindo as escadas rangentes, ela se aproximou da fonte de luz, a câmera sempre pronta para capturar qualquer detalhe. Quando chegou ao topo da escada, a luz desapareceu de repente, e ela foi deixada no escuro total. O silêncio era absoluto, e por um momento, Manuela se sentiu completamente sozinha, até que ouviu o primeiro som. Um leve sussurro, vindo de um dos quartos. "Quem está aí?" ela perguntou, tentando manter a voz firme, mas não obteve resposta. Em vez disso, o sussurro se intensificou, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, todas fracas demais para serem compreendidas. Decidida a descobrir a origem, ela se aproximou da porta do quarto de onde o som parecia vir. A porta estava entreaberta, e quando empurrou levemente, ela se abriu com um rangido prolongado. No interior do quarto, tudo estava coberto de poeira, móveis velhos e uma cama quebrada ocupavam o espaço. Mas o que mais chamou sua atenção foi o espelho na parede oposta. Manuela se aproximou do espelho, para sua surpresa, não viu seu próprio reflexo. Em vez disso, o espelho refletia uma figura escura, parada no canto do quarto, uma sombra humana que não estava realmente ali. Ela se virou rapidamente, esperando ver alguém, mas o quarto estava vazio. Quando olhou de volta para o espelho, a sombra tinha se movido, agora mais próxima. Seu coração acelerou. Ela deu um passo para trás, tentando entender o que estava acontecendo. A sombra continuava a se aproximar pelo espelho, e foi então que ela percebeu algo aterrorizante. A sombra não era uma figura qualquer, ela estava imitando seus movimentos, mas com um leve atraso. Cada movimento que Manuela fazia era refletido pela sombra no espelho, mas a sombra parecia se aproximar cada vez mais. Tentando manter a calma, ela decidiu sair do quarto, mas antes que pudesse se mover, a porta se fechou com força, como se tivesse sido empurrada por algo invisível. O sussurro agora era ensurdecedor, e a sombra no espelho se aproximava a cada segundo. Seus olhos, que não deveriam estar ali, brilhavam com uma luz fraca e maligna. Manuela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ela bateu nela com força, tentando chamar por ajuda, mas os sussurros a cercavam, abafando qualquer som que ela fizesse. Quando olhou novamente para o espelho, a sombra estava a poucos centímetros de distância, e foi então que ela percebeu, com horror, que a sombra era ela mesma, mas sem alma, uma versão distorcida e vazia que esperava por ela. A sombra finalmente a alcançou, e no momento em que as duas se encontraram, a luz na casa piscou, e tudo ficou escuro. Manuela sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, e uma sensação de vazio absoluto tomou conta dela. Quando os sussurros cessaram e a porta finalmente se abriu, a casa estava em completo silêncio. Na manhã seguinte, quando os moradores foram investigar o que tinha acontecido, encontraram a casa vazia. A única coisa que restava era a câmera de Manuela, caída no chão, suas fotos mostrando imagens borradas e distorcidas de sombras que dançavam pelas paredes. História 7. O Poço dos Lamentos. Nos arredores de uma aldeia remota, havia um antigo poço de pedra, coberto por uma vegetação espessa e negligenciado por décadas. Os mais velhos da aldeia contavam histórias sombrias sobre o poço, afirmando que ele era uma porta para o mundo dos mortos, um lugar onde as almas condenadas lamentavam por toda a eternidade. Ninguém ousava se aproximar, exceto por aqueles que não acreditavam nas antigas superstições ou eram ingênuos demais para perceber o perigo. Lucas, um jovem que sempre desafiava os medos e as lendas locais, decidiu explorar o poço. Ele ouvia as histórias desde criança, mas nunca havia visto algo que provasse que eram verdadeiras. Então, numa tarde sombria de outono, ele decidiu caminhar até o local. Lucas decidiu caminhar até o local onde o poço ficava escondido, no meio de uma floresta densa.
O céu estava nublado e o ar, úmido, como se uma tempestade estivesse prestes a começar. Ao se aproximar do poço, ele sentiu o ambiente mudar. A floresta, antes viva com os sons de pássaros e animais, havia ficado estranhamente silenciosa. As árvores ao redor pareciam mais altas e retorcidas, suas folhas escuras e secas sussurravam como se estivessem contando segredos antigos. O poço estava lá, exatamente como ele havia ouvido nas histórias, antigo, coberto de musgo, com pedras desgastadas pelo tempo. A boca do poço era grande, cercada por pedras irregulares, e o fundo não era visível, escondido pela escuridão que parecia devorar a luz ao redor. Lucas olhou para dentro com a lanterna que trazia consigo, mas a luz não penetrava muito fundo. Ele sentiu um arrepio correr por sua espinha, mas ignorou o desconforto, convencido de que era apenas o medo tentando dominá-lo. Ele se ajoelhou perto da borda e jogou uma pedra no poço, esperando ouvir o som da pedra batendo no fundo. Mas não houve som algum. O poço parecia não ter fim. Intrigado, Lucas pegou uma corda de sua mochila, amarrou-a a uma das pedras ao redor do poço e começou a descer cuidadosamente pela lateral. À medida que descia, o ar ficava mais frio e úmido, o cheiro de terra molhada invadia suas narinas. Ele desceu vários metros e ainda não conseguia ver o fundo. A lanterna começou a falhar, piscando de forma irregular. Foi quando ele ouviu pela primeira vez um lamento suave, como o choro de uma pessoa distante. Lucas parou, segurando a corda com força, tentando ouvir com mais clareza. O som ficou mais forte, mais próximo, e logo ele percebeu que não era apenas uma pessoa chorando. Eram várias vozes, todas lamentando ao mesmo tempo, misturadas em um coro de tristeza e dor. Lucas olhou para cima, pensando em voltar, mas sua curiosidade o impeliu a continuar. Ele precisava saber o que havia no fundo daquele poço. Quanto mais descia, mais fortes se tornavam os lamentos, até que ele finalmente sentiu seus pés tocarem em algo sólido. O fundo do poço era feito de pedra lisa, mas o que o assustou foi o frio intenso que emanava do chão. Sua respiração se transformou em pequenas nuvens brancas no ar. De repente, sua lanterna apagou por completo. O poço mergulhou na escuridão absoluta, e o som dos lamentos agora estava em toda parte, como se as vozes estivessem ao seu redor, murmurando seu nome. Lucas, por que você veio aqui? A voz era suave, mas carregada de tristeza. Lucas tentou acender a lanterna, mas seus dedos tremiam e o interruptor não funcionava. O pânico começou a tomar conta dele quando algo frio tocou seu ombro. Ele girou rapidamente, mas não viu nada. O toque, no entanto, era real. E então, ele viu figuras translúcidas emergindo das paredes do poço, rostos pálidos e distorcidos pelo sofrimento, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Elas não eram humanas, pelo menos não mais. Eram as almas daqueles que haviam sido atraídos para o poço, condenados a viver ali para sempre, suas almas presas em um ciclo de dor e desespero. As vozes agora se transformavam em gritos, e Lucas sentiu o chão sob seus pés começar a tremer. Tentando desesperadamente escapar, ele puxou a corda e começou a subir o mais rápido que podia, sentindo as mãos frias das almas tentarem agarrá-lo. Cada metro que subia, sentia o peso da escuridão aumentar, como se algo estivesse tentando puxá-lo de volta. Seus braços doíam, mas ele não parava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele conseguiu alcançar a borda do poço e se jogou para fora, respirando com dificuldade. O silêncio lá fora era ensurdecedor em comparação aos gritos dentro do poço. Quando ele se levantou, algo chamou sua atenção. A corda que havia usado para descer estava completamente desgastada, como se tivesse sido corroída. Ela se desfez em suas mãos. Lucas correu pela floresta, sem olhar para trás, os gritos dos lamentos ainda ecoando em sua mente. Desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Pesadelos o assombravam todas as noites, e ele ouvia os lamentos, mesmo acordado, como se as almas do poço o tivessem marcado. Ninguém acreditava nele, mas ele sabia a verdade. O poço estava vivo, e quem ouvia seus lamentos jamais escapava completamente. História 8. A Estátua da Desgraça. Em uma cidadezinha costeira, havia uma praça com uma antiga estátua de mármore no centro, representando um homem segurando uma balança, como se fosse uma versão sombria da justiça. Os habitantes locais contavam que a estátua estava ali desde tempos imemoriais, e ninguém sabia quem a havia colocado lá. A maioria das pessoas evitava passar muito tempo perto da estátua,
pois ela exalava uma estranha aura de tristeza e desgraça. Alguns afirmavam que quem tocasse a estátua acabava sendo perseguido por tragédias inexplicáveis. Isabela, uma jovem jornalista recém-chegada à cidade, não acreditava nessas histórias. Ela estava determinada a descobrir a verdade sobre a origem da estátua, quem sabe, escrever um artigo interessante para seu jornal. Assim, numa tarde nublada, ela foi até a praça para investigar mais de perto. Quando chegou, notou que a praça estava estranhamente deserta, mesmo sendo uma área central da cidade. A estátua, imponente e fria, parecia observá-la, seus olhos de pedra vazios fixos no horizonte. Isabela circulou a estátua, estudando seus detalhes. O mármore estava gasto em algumas partes, mas os traços do homem esculpido eram perfeitos, quase realistas. Ela tirou algumas fotos, anotou algumas observações, e então, por impulso, estendeu a mão e tocou a base da estátua. O mármore estava gelado, mais frio do que o ar ao redor. No instante em que seus dedos tocaram a pedra, ela sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. Ao voltar para casa naquela noite, Isabela começou a se sentir estranha. Uma sensação de inquietação tomou conta dela, como se estivesse sendo observada. Ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas cansaço. Mas à medida que a noite avançava, a sensação ficou mais intensa. As sombras em seu quarto pareciam mais profundas, e ela começou a ouvir sussurros vindos do corredor. Isabela levantou-se para investigar, mas não encontrou ninguém. No entanto, o desconforto persistia, e o silêncio de sua casa parecia opressor. Quando voltou para o quarto, quase gritou ao ver a figura de um homem parado perto da janela. Seu coração acelerou, mas, ao piscar, a figura havia desaparecido. Ela se convenceu de que estava imaginando coisas, mas a presença permaneceu. Nos dias seguintes, a vida de Isabela começou a desmoronar. Pequenos acidentes e eventos bizarros começaram a acontecer. Primeiro, foi uma queda inexplicável em sua casa. Depois, perdeu objetos importantes. Logo, seu trabalho no jornal estava em risco devido a um erro que ela jurava não ter cometido. Mas o mais assustador era a sensação de que algo a seguia. Ela via sombras estranhas pelo canto dos olhos e, à noite, ouvia passos lentos ao redor de sua cama. Determinada a entender o que estava acontecendo, Isabela decidiu pesquisar mais sobre a estátua. Ela descobriu que, séculos atrás, a cidade havia sido o local de um terrível julgamento. O homem representado pela estátua fora um juiz cruel, conhecido por condenar inocentes à morte com base em falsas acusações. Como punição por sua maldade, ele foi amaldiçoado, transformado em pedra, destinado a permanecer eternamente como símbolo de desgraça. Aqueles que tocassem a estátua estariam destinados a sofrer tragédias, pois carregariam consigo a maldição daquele juiz impiedoso. Desesperada, Isabela voltou à praça para tentar reverter a maldição. Era tarde da noite, e a praça estava vazia. Ao se aproximar da estátua, notou algo que a deixou horrorizada. Os olhos de pedra do juiz estavam voltados diretamente para ela, como se a observassem com um olhar de desprezo. O mármore que antes era frio agora parecia pulsar, quase como se estivesse vivo. Ela tentou recuar, mas sentiu suas pernas fraquejarem. Foi então que ouviu um sussurro rouco vindo da estátua. Você tocou o que não devia. Agora carrega minha sentença. As palavras não vinham de fora, mas de dentro da mente de Isabela, e o pavor que sentiu a fez cair de joelhos. A última coisa que viu antes de desmaiar foi a sombra do juiz se movendo lentamente, como se estivesse se libertando da pedra. Quando Isabela foi encontrada na praça na manhã seguinte, estava em choque, murmurando palavras sem sentido. Ela nunca mais foi a mesma. A estátua, por outro lado, continuava lá, imóvel, fria, mas os habitantes da cidade juram que agora, de tempos em tempos, é possível ver a sombra do juiz se movendo à noite, como se estivesse à procura de sua próxima vítima. História 9: A Casa das Mariposas. Em uma cidadezinha afastada, havia uma casa que todos evitavam. Conhecida como a Casa das Mariposas, sua fama era tão antiga quanto a cidade em si. As pessoas diziam que, nas noites mais escuras, mariposas gigantes se acumulavam nas janelas da casa, e aqueles que entravam jamais saíam. As mariposas, acreditava-se, eram espíritos antigos presos ali, e sua presença anunciava a morte iminente de quem ousasse invadir seu território.
Hugo, um jovem entusiasta de fenômenos sobrenaturais, decidiu que era hora de investigar essa lenda. Ele sempre havia se interessado por mistérios e lendas urbanas, e a história das mariposas chamou sua atenção. Sem dar ouvidos às advertências dos moradores, ele se preparou com equipamentos de gravação e partiu para casa durante uma noite especialmente escura, quando a lua estava escondida por densas nuvens. Ao chegar, notou que a casa era muito mais imponente do que havia imaginado. Suas paredes de madeira estavam desgastadas pelo tempo, mas as janelas, como dissera a lenda, estavam cobertas por mariposas, grandes e silenciosas, cujas asas batiam levemente contra o vidro. Hugo se aproximou da porta, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. As mariposas não se mexiam, mas ele sentia que o observavam. Com um misto de excitação e temor, Hugo entrou na casa. O interior era ainda mais sombrio, com móveis cobertos por lençóis envelhecidos e o ar carregado com o cheiro de poeira e mofo. Ele ligou sua lanterna e começou a explorar. As paredes da casa pareciam estranhas, como se houvesse algo escondido nelas, algo que ele não conseguia ver claramente. No entanto, o que mais o perturbava era o constante som de asas batendo. Embora ele estivesse sozinho, podia ouvir o som inconfundível de mariposas se movendo dentro da casa. Ele começou a tirar fotos, capturando a aura fantasmagórica do lugar. Mas a cada passo, o som das asas parecia aumentar. Ele subiu as escadas, acreditando que o som vinha do andar de cima. Ao chegar ao último degrau, Hugo notou algo estranho. Havia uma porta ao fundo do corredor que parecia selada com grossas correntes de ferro. Curioso, ele se aproximou, enquanto tentava entender o porquê das correntes, sentiu uma brisa fria passar por ele, como se algo estivesse se movendo dentro da casa. Ao olhar para trás, viu mariposas gigantes começando a sair das rachaduras nas paredes. Elas batiam suas asas lentamente, como se estivessem acordando de um longo sono. Hugo, sentindo o pânico começar a tomar conta, tentou voltar pelo caminho de onde viera, mas as mariposas estavam por toda parte, enchendo os corredores e cercando de todos os lados. As mariposas não eram apenas insetos, ele percebeu tarde demais. Elas tinham algo de humano, uma presença maligna e inteligente que parecia controlá-las. Seus olhos, que antes não havia notado, brilhavam com uma luz fraca e sinistra, e Hugo sentiu que estava sendo observado por algo muito mais antigo e perigoso do que simples criaturas noturnas. Desesperado, ele correu para a porta da frente, mas ela não se abriu. As mariposas se aglomeravam ao redor dele, cercando-o, enquanto o som de suas asas preenchia o ar com uma pressão quase insuportável. Hugo caiu de joelhos, sentindo que estava perdendo o controle de seu corpo, e as mariposas começaram a se aproximar cada vez mais. Na manhã seguinte, quando alguns curiosos da cidade finalmente se aproximaram da casa, encontraram a porta aberta, mas Hugo havia desaparecido. As mariposas, que antes cobriam as janelas, estavam completamente imóveis, como se estivessem em luto. Desde aquele dia, ninguém mais ousou entrar na casa das mariposas, e as poucas vezes que alguém tentou, disse que as mariposas voltaram a se agitar, esperando sua próxima vítima. História 10, o quarto da velha mansão. No alto de uma colina, cercada por uma floresta densa, ficava uma velha mansão, abandonada há décadas. Diziam que a mansão era assombrada pelo espírito de sua última proprietária, uma mulher solitária que viveu ali até sua morte. Ninguém sabia exatamente como ela havia morrido, mas os rumores variavam entre assassinato e suicídio. De qualquer forma, a casa era evitada por todos. No entanto, quando um grupo de amigos ouviu falar da mansão, decidiram que seria interessante passar a noite lá como uma brincadeira. Entre eles, estavam João, Marcela e Vitor, todos céticos em relação a fantasmas e lendas sobrenaturais. Com mochilas cheias de lanternas e comida, eles se dirigiram para a mansão ao cair da noite. O caminho até a casa era difícil, e a floresta ao redor parecia estar viva com sons de criaturas noturnas. Quando chegaram à mansão, a fachada imponente, mas deteriorada, os observava com um silêncio opressor. A porta estava entreaberta, como se a casa estivesse esperando por eles. Dentro, a mansão estava em ruínas, mas ainda mantinha um ar de grandeza antiga. Lustres quebrados, espelhos embaçados e móveis cobertos de poeira davam ao lugar uma sensação de abandono melancólico. Eles decidiram explorar o primeiro andar antes de se acomodarem. Enquanto exploravam, encontraram um quarto que parecia diferente dos outros.
As portas eram mais pesadas, o interior mais bem preservado, como se o tempo não tivesse passado ali. No centro do quarto, havia uma cama com lençóis velhos, e um espelho grande, de moldura dourada, ocupava a parede oposta. Algo no quarto os incomodava, mas eles não sabiam explicar o que. Foi Marcela quem sugeriu que eles passassem a noite ali. Afinal, o quarto parecia o lugar mais confortável da casa. Eles montaram seus sacos de dormir no chão, após algumas risadas nervosas, tentaram dormir. Mas logo que as luzes foram apagadas, algo mudou. O ar ficou denso, e uma sensação de desconforto tomou conta do ambiente. João foi o primeiro a notar. Ele ouviu um leve som, como o farfalhar de roupas, vindo do canto do quarto. Quando acendeu a lanterna, não viu nada, mas o som continuava. Os três ficaram em silêncio, ouvindo atentamente. Então, a porta do quarto, que eles tinham fechado, começou a render. Lentamente, muito lentamente, ela se abriu sozinha. Eles ficaram paralisados. Algo estava errado. Marcela olhou para o espelho, com um grito, apontou para a superfície. O reflexo no espelho não correspondia ao que estava no quarto. No reflexo, havia uma figura sentada na cama, uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com o rosto obscurecido pela sombra. Antes que eles pudessem reagir, a porta se fechou com um estrondo, e as luzes das lanternas começaram a piscar. A figura no espelho se levantou, caminhando lentamente em direção a eles, mas quando olharam para a cama, ela continuava vazia. O reflexo no espelho, no entanto, mostrava a mulher se aproximando cada vez mais. Desesperados, tentaram abrir a porta, mas ela não se movia. O espelho agora estava a poucos metros de distância, e a mulher dentro dele os observava com olhos escuros, vazios, que pareciam puxá-los para dentro. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, correram pela mansão, sem se atrever a olhar para trás. No entanto, ao saírem, ouviram o som de risadas baixas, seguidas por um sussurro. Vocês voltarão, todos voltam. Desde aquela noite, ninguém mais se aproximou da mansão. E para aqueles que se atreverem a passar por lá à noite, é possível ver a luz fraca de um quarto acesa, com uma figura misteriosa observando pela janela. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima história.